Legal, então na aula passada a gente começou a fazer os nossos componentes conversarem entre si e consumirem os dados da store, né? Então a gente clica aqui, altera aqui, né? A gente passou o primeiro dado, que é o current item, para o color picker, beleza? Agora a gente vai trabalhar nessa aula, então, o color picker, tá? De uma maneira mais profunda, digamos assim, tá? A gente vai fazer toda a lógica para ele funcionar belezinha. E o nosso color picker ele tem duas situações onde ele dispara o nosso handler, né, para os nossos observers, que é quando clica em alguma cor e também quando clica em salvar, tá? Quando clica na cor vai acontecer o quê? Ele vai disparar para todo mundo, vai alimentar a store, todo mundo vai consumir e aí o nosso skate vai consumir a cor nova no item novo e atualizar a cor aqui. A gente vai fazer isso mais para frente, não é agora ainda. E o salvar vai ser responsável por meio que atualizar aqui o nosso componente de order details, né? Com as informações que o usuário confirmou, digamos assim, tá bom, eu quero esse item aqui na minha order mesmo, tá? Então, tá, vamos lá, vamos trabalhar isso aí, tá? Pra gente fazer isso, eu tava dando uma olhadinha aqui antes de começar a aula até, tá? Pra planejar tudo certinho, né? Pra não dar muito errado no meio da aula. Às vezes dá errado e a gente corrige junto, mas tem hora que é bom dar uma olhadinha antes, principalmente quando é algo um pouco mais complexo. E aí, a gente vai ter que fazer no Color Picker aqui a mesma coisa que a gente fez pro Skateboard e também pro Part Selector, que é separar a lógica, tá? Porque eu tava prevendo aqui, tentando prever, né, como que seria essa lógica, e ela vai ser meio grandinha, então não vale a pena manter aqui dentro do componente. Então a gente vai separar. Para separar, então, a gente vai na pasta do Color Picker e a gente vai criar um logic.js também. Beleza? E aí esse logic, ele vai ser a mesma lógica dos outros que a gente fez, tá? Ele precisa ser uma função que vai ser executada e essa função também precisa receber os dados da store, tá? Então, para começo de conversa, a gente vai fazer const color picker logic, né? Que vai receber data, pode ser qualquer nome, como sempre, né? E aí, aqui dentro, então, a gente vai fazer toda a lógica, tá? Eu vou começar a primeira coisa, a primeira lógica, tá? Pelos botões de cores, tá? Então, como que vai funcionar isso aí? A gente precisa receber do Part Selector qual item a gente está editando. E aí, quando o usuário clicar em alguma cor, a gente precisa atualizar a cor nesse item, tá? A gente precisa atualizar lá no nosso objeto, tá? A cor desse item. Beleza, então agora que a gente fez nossa função, a gente precisa receber esses dados, né? E mapear, então, qual botão foi clicado, porque quando a gente souber, a gente recebe essa informação, na verdade, do Part Selector, né? Mas a gente precisa atribuir a cor para esse elemento. Então, se eu clicar no rodas, tá? Aí, aqui dentro da lógica do Color Picker, eu recebo essa informação, eu guardo ela, e aí beleza. Quando o usuário clicar na cor verde, por exemplo, eu preciso atribuir a cor verde àquela parte, né, que o usuário já clicou previamente, beleza? Que eu já vou ter recebido aqui. Então, a gente precisa construir toda essa lógica aí. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear os botões que podem ser clicados, né? Que são os botões de cores, beleza? Então tá, a gente vai fazer um loop aqui. Deixa eu ver o nome do container py, né? Da div py dos botões. Cadê? Aqui, WoColorList. Beleza, então a gente vai fazer um loop no WoColorList, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez no Part Selector aqui. Eu vou até copiar esse bloco aqui, ó, porque vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou copiar daqui, porque no Part Selector a gente fez um loop em cada um dos itens lá do Part Selector, né? No Color Picker a gente vai fazer um loop em cada um dos botões. Deixa eu fechar esse index aqui, porque a gente vai trabalhar só no logic agora, por enquanto, tá? Tá, então vamos lá. Aqui vai ter essa lógica, só que aqui não vai ser... Eu copiei do Part Selector, colei aqui, beleza? Só que aqui agora a gente vai renomear para não confundir. Então aqui não vai ser Parts, vai ser Color Buttons. Aqui vai ser WoColorList, eu não sei se estava no singular. WoColorList. Vou até copiar daqui, ó. WoColorList, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui não vai ser A, porque a gente está usando buttons, tá vendo aqui, ó? Então vai ser Button. Beleza, guardamos todos os botões nessa variável aqui, agora a gente vai fazer um loop neles, do mesmo jeito que a gente fez também no Part Selector, então a gente vai reaproveitar esse bloco aqui também.
color buttons for each. Cada botão entra aqui como btn. Aqui eu não vou fazer nada disso por enquanto. Eu quero testar se a gente está conseguindo mapear cada um dos botões. Então eu vou dar um console.log btn. Beleza, agora a gente precisa fazer o quê? Exportar nossa lógica. Export default color picker logic. Beleza. E a gente precisa fazer também como a gente fez nos outros, tá? E nos outros, se você bem se lembra aí, a gente importou aqui no nosso index do layout, tá? Lá embaixo, ó. Tanto do part selector quanto do skateboard. Então a gente vai fazer a mesma coisa agora para o nosso color picker logic. Então vai ser color picker logic. O meu VS Code, ó, tá me dando esse auto import aqui. Foi isso que eu fiz uma outra vez e não sabia que eu tinha feito. Se eu clicar aqui, ó, ele vai já colocar aqui e ele já importou aqui em cima. Legal, né? Então pronto, tá importado. Usei o auto import ali. Tá, então tá executando. Em teoria, então, se eu clicar em alguma cor aqui agora, ele tem que me dar o console log. Deixa eu limpar aqui, vou clicar no verde. Beleza, logou. E tá funcionando. Beleza, então a gente está conseguindo interagir com o nosso color picker. Legal. Agora, a gente vai fazer o quê? Lá nos nossos observers, a gente precisa importar esse cara aqui também. Por quê? Porque é lá no observer que a gente passa a informação, o data, né? Ou seja, qual cor foi clicada, tal. Na verdade, qual parte foi clicada. E aí, essa parte que foi clicada no part selector, a gente vai receber aqui nessa lógica e trabalhar com ela. Então, a gente precisa importar o nosso logic lá para fazer ele receber essa informação, certo? Tá. Então, vamos fazer isso, né? Vamos voltar aqui. A gente precisa entrar nos observers. Aqui eles. Beleza. Então, aqui em cima, agora eu vou importar o color picker logic, tá? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que vai ser outro nome, né? Color picker logic. Eu vou começar com C minúsculo porque não é componente, é só lógica, né? E aqui é logic, tá? Beleza, importado. E aqui dentro do change color, tá? Esse bloco aqui ele serve só para atualizar o componente visual, o HTML lá, tal, na tela, tá? A gente passa data lá também aqui, porque a gente consome lá para mudar aquela frasezinha que eu coloquei, beleza? Mas aqui também a gente vai executar agora o nosso color picker logic, tá? E aí quando a gente executar o nosso color picker logic, ele vai receber o data e o data vai passar o quê? O new store pra gente que está vindo lá do part selector, que já tem o current item setado, beleza? Então eu vou passar data aqui. Legal. E aí o que vai acontecer agora? Tá, toda vez que eu clicar numa cor, ele tem que rodar pra gente o handler que vai disparar o change color, beleza? Então a gente precisa disparar o handler aqui, tá? Para disparar o handler, a gente precisa importar o nosso subject, porque está dentro dele. Então vai import subject from. Aí a gente precisa sair dessa pasta, sair da pasta components, entrar na pasta store e importar o subject. Beleza, a gente já fez isso antes, então por isso que eu estou indo um pouco mais rápido, tá? E aqui então vai ser subject.handle store change e a gente vai passar o que aqui no handle store change. Por enquanto a gente não vai passar nada porque a gente não sabe ainda. Agora sim a gente precisa fazer essa lógica, tá? E essa lógica agora a gente tem que tomar conta do que? A gente tem que atualizar o nosso objeto store, tá? Ou state, para ser mais exato, tá? E agora a gente tem que fazer a lógica ali, o quê? Quando o nosso usuário clicar no part selector, a gente sabe qual item que ele está editando. Então vamos continuar no exemplo do rodas, beleza? Então ele clicou lá no rodas, beleza. Só que como que depois eu vou agora ali na cor, né, no color picker, tal, como que eu vou escrever a lógica aqui para quando eu clicar numa das cores, tá? Ele atualiza exatamente aqui, ó, rodas color, tá? Então ele vai ter que percorrer todo esse caminho, vai entrar no state, no order, no skateboard, no rodas e vai atualizar só a color do rodas sem sobrescrever os outros demais, tá? Eu não posso fazer simplesmente que é igual, eu preciso fazer aquele esquema do spread operator, porque o spread ele faz o quê? Mantenha tudo que está aí, mas modifique só isso aqui que eu estou pedindo, né? Então a gente precisa manter tudo que já foi editado antes, né? E modificar só
o que eu estou pedindo para modificar agora. Por isso que a gente vai usar o spread, só que tem esse aninhamento aqui, tá? Eu acho que eu nem expliquei sobre aninhamento na aula de spread operator, então a gente vai ver agora, tá? Que é até uma questão um complemento, né, do spread operator, tal, que a gente vai ver. Então, beleza, tá? É isso mesmo que a gente vai fazer, bora lá.